Amados irmãos, a paz do Senhor, quero deixar uma reflexão para os irmãos nessa noite, mais uma vez, assim como ontem. Hoje nós estamos reunidos na nossa semana de oração na igreja em Caxias, na congregação em Santa Marta, mas devido ao isolamento social por causa do Covid-19, nós não podemos estar juntos. E eu quero deixar mais uma vez uma reflexão para você. E essa reflexão de hoje está em Mateus capítulo 14, a partir do 22. É uma reflexão de um texto que já lemos várias vezes, já pregamos várias vezes, mas que traz uma lição bastante importante para nós. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegara já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos que a tocavam ficavam sãos. O último versículo, não é o tema da pregação de hoje, é referente, paralelo àquilo que pregamos ontem com a mulher do fluxo de sangue, que apenas tocou na orla do vestido de Jesus e ficou curado. E aqui no final de toda essa situação que vamos falar sobre Jesus andando sobre o mar, também trouxeram vários enfermos que o tocaram e ficaram curados. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer para nós nesta noite? O texto diz: Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A primeira lição que tiramos dessa palavra é a seguinte: mesmo que você possa não entender, compreender, mesmo que você possa até ter as suas dúvidas, se o Senhor mandou fazer alguma coisa, faça o que Ele mandou. Obedeça o que Ele mandou. Jesus mandou eles entrar no barco e irem. E Jesus aparentemente não estava no barco juntamente com eles. Mas eu quero dizer para você hoje, no século XXI, com o Covid-19, com todas essas coisas que estão acontecendo, Jesus não está fora do nosso barco, não abandonou o nosso barco, não está distante de nós, Ele está junto conosco. Nós vamos ver aqui algumas situações bem características nessa situação. E aqueles homens, e é bom dizer isso, pelo menos a maioria deles, não eram homens que não tinham experiência em navegação. Os primeiros discípulos de Jesus chamou foram Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que eram pescadores profissionais, e disse a eles que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens. Então, homens estavam acostumados a andar no barco, a tempestades, a ventos contrários, a toda a situação. E Jesus aqui continua dizendo: despedindo a multidão, subiu ao monte e orar à parte. Eu quero dizer uma coisa para você, e você sabe disso, mas eu apenas vou relembrar. A Bíblia diz que Jesus Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas Ele não é alguns momentos, algumas horas, ou só quando você está na situação difícil. Não, Ele está intercedendo por você todo o tempo, pela igreja, a qual Ele brevemente voltará para buscar e levá-la para a sua presença. O Senhor nunca nos abandonou.
Às vezes você olha as circunstâncias e parece que o Senhor Jesus está longe, Jesus não está preocupado com o seu problema, Jesus não está nem aí para o que está acontecendo com você, mas na verdade, pelo contrário, Ele está intercedendo por ti. Ele está intercedendo pela tua vida. Ele está clamando ao Pai por ti. E aí, o Senhor estava ali em oração e, quando mais tarde, diz o texto, estava só, e o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Pastor, significa isso para nós hoje em dia? Não estou no barco, não estou no navio. Mesmo se fosse hoje, né, talvez um navio, a maioria dos navios são bastante tecnologicamente modernos, não era como daqueles dias, né? Até um vento que venha, ou uma tempestade maior, não vai assustar as pessoas. São os problemas da vida. É o desemprego, é um problema familiar sério, é uma doença. E agora, poderemos dizer que é uma pandemia. E não só a pandemia, mas o que todos estão aí discutindo, o possível futuro desemprego para alguns, ou situações financeiras para outros. Esse é o vento que bate contrário. Essa é a situação que às vezes se deixa preocupado. Os discípulos ficaram preocupados. A Bíblia não diz quanto tempo levou aquela tempestade até que Jesus pudesse andar sobre o mar e chegasse até ali. Mas, por algum momento, eles passaram por momentos difíceis. Mas relembrando, Jesus nunca os tinha abandonado. Ele estava lá orando e intercedendo por eles. E a quarta vigília da noite, dirigiu Jesus para eles caminhando por cima do mar. Quem caminhou por cima do mar em alguma época? Eu me lembro que numa, não sei, ilustração ou uma colocação interessante, que não tem muito a ver, apenas um pouco, né? Uma professora que não era ateia ou não acreditava em Deus, começou a dizer para as crianças que elas não acreditassem no milagre de Israel atravessar no Mar Vermelho, porque era uma seca, o Mar Vermelho secou-se de repente. E uma criança falou, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a professora falou, eu estou dizendo para você que não é um milagre, você está dando glória a Deus. Ele disse, olha, se eles passaram em terra seca e Faraó foi morto, né? Faraó se afogou num mar rasinho, então o milagre foi maior. E às vezes eu digo, se Israel, o mar não se abrisse, Israel passaria por cima do mar e chegaria do outro lado. Jesus andou sobre o mar. E ele diz para o seu discípulo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Eu quero dizer uma coisa para você, antecipadamente, lá no texto, lá a gente vai seguir, o mar estava agitado, estava tudo contrário, a situação ainda estava complicada, e a palavra do Senhor Jesus para eles foi, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Porque Jesus não disse isso e automaticamente a tempestade passou, a tempestade continuou, o vento contrário continuou, apenas a pessoa que eles viram era o Senhor Jesus Cristo, porque eles acharam que era um fantasma, ficaram assustados. Cuidado, nesse momento do Covid-19, para você não achar que tem fantasma por aí. Hein? Não se preocupar com certos fantasmas não vêm atrapalhar a sua vida. Mas, na verdade, o Senhor Jesus está olhando e abençoando a tua vida a cada momento. E aí o Senhor Jesus disse, não sou eu, não tema, fique tranquilo. Mas continuava assim. E Pedro então disse para o Senhor, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro duvidou. Naquele momento foi uma dúvida. Talvez você, será que Jesus está comigo mesmo? Será que Jesus está no controle da situação? Será que Deus, o que Deus fez? O que Deus faz? Não. Deus está no controle, não tenha dúvida disto. O Senhor Jesus disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. O diabo aí fica querendo apresentar, inclusive aí, infelizmente no carnaval, né, colocaram o diabo vencendo Jesus. Mas a primeira profecia bíblica está lá em Gênesis 3,15, que a semente da mulher nasceria e colocaria os pés sobre a cabeça da serpente, ou esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo é aquele que já venceu, ele não vai vencer, ele já venceu. O diabo já está derrotado, louvado seja o nome do Senhor. E aí o Pedro falou, posso ir? Bem, Jesus te convida hoje
andar sobre as águas, não temer o Covid. O pastor só está dizendo, então para sair na rua fazer uma... Não, não. Mesmo na sua casa, mesmo em confinamento social, você pode, deve e tem que orar, e tem que clamar, e tem que ler a Bíblia, e tem que buscar ao Senhor, e sair mais fortalecido espiritualmente deste momento difícil que está passando. Essa experiência fez esses homens crescerem. Lá na frente, quando eles precisaram pregar a palavra, certamente eles lembraram de Pedro ter andado sobre as águas. Não precisou João andar sobre as águas, mas só ter visto Pedro andar. Mas também não viu só Pedro andar. Viu Pedro cair e quase se afogar. Por quê? Diz que ele olhou para o lado, viu o vento contrário. Não olhe para o lado, não veja o problema, não veja o que estão falando, as coisas que estão dizendo contrárias, mas somente creia que o Senhor Jesus Cristo tem poder para te dar vitória, para nos dar vitória, para dar vitória à sua igreja. É isso que você, como servo de Deus, precisa neste momento tão difícil de nossas vidas. Mas Jesus abandonou Pedro? Não. O Senhor estendeu a mão, levantou e entrou com ele no barco. Ele disse que quando ele entrou no barco, aí sim, cessou toda aquela tempestade. Senhor, eu creio nisso, eu creio que você também crê, irá cessar não só essa tempestade do Covid, mas todas as outras que vierem na minha vida, na tua vida, porque todo o poder é dele no céu e na terra. E a última palavra que eu vou dizer para você é que aqueles homens o adoraram e disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eu quero orar por você, para que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te engrandeço. Nós não servimos um Deus de pau, de pedra, de gesso, de barro, que tem que ser levado nas costas. Mas nós servimos um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que está olhando por nós, mesmo na hora da tempestade, mesmo na hora do vento contrário, mesmo na hora dos problemas, o Senhor está intercedendo por nós. E, Senhor Deus, possamos confiar nisto, crer nisto e continuar caminhando, porque brevemente nós encontraremos o Senhor lá nos ares. Senhor, estaremos para sempre contigo, iremos para a glória. E, Senhor Deus, enquanto estivermos aqui, possamos dar testemunho fiel da Tua palavra. Senhor Deus, anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma o homem, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ó Pai, seja a nossa pregação, seja o Evangelho que vivemos, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, Deus possa estar abençoando a tua vida através desta palavra, em nome de Jesus.